Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Vamos encontrar aqui ações de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Então aqui nós temos Paulo em atitude de adoração, de oração, de agradecimento a Deus. E é assim que fica uma pessoa agradecida ao Senhor. Vamos ler isto aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, assim como você é consolado, com esse consolo, então você pode também consolar os outros. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, você quer ser consolado? Aprenda a ter paciência nas aflições. Quer receber consolo e conforto? Aprenda a ser paciente, porque não tem como você ser consolado por Deus tornando-se impaciente no meio dos problemas ou nas tribulações. O pedido nosso é sempre para Deus nos livrar dos problemas. E a Bíblia nos mostra que nos problemas devemos ser pacientes e esperar em Deus e ficar cada vez mais confiante. É tudo ao contrário do que geralmente o ser humano faz. E a nossa esperança, o versículo 7, acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então só participam da consolação de Cristo quem participa das aflições de Cristo. Vê? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Ele está dizendo, não ignore, quer dizer, não se esqueçam disso. Pense o que passamos na Ásia. Fomos lá atribulados muito mais do que podíamos suportar. Então a pressão, perseguição, tristeza, seja o que for que aconteceu, foi muito grande, não é? Agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Vê? Ficaram desesperados, perderam a esperança da vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Vê? Então, se você já tem a sentença de morte, seja o que for o caso, diga assim, olha, não tem jeito, isso não tem condições mais. Aí você vai entender que você depende exclusivamente de Deus, só Deus pode te ajudar. Vê? Então, eles tinham a pior coisa, que era a sentença de morte, que é quem pode ressuscitar dos mortos, quem pode se levantar, quem pode vencer a morte. E eles já tinham essa sentença neles mesmos. Então, com isto, eles tiveram que aprender a confiar em Deus, que pode ressuscitar os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Amém. Paulo finalizou esta parte das ações de graça, falando para aqueles irmãos que ajude-nos em oração, porque assim como ele disse, o que nos livrou da morte, nos livrará mais ainda, então tribulação ainda estaria pela frente. E ele estava dizendo, se Deus vai nos abençoar com livramento, com consolação, no meio de tanta tribulação, então continue nos ajudando em oração. Porque aprendemos no culto anterior que a oração é uma forma pela qual o propósito de Deus chega até você. Amém? Senhor Deus,
Temos lido esta porção de Tua Palavra e te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude-nos mais uma vez a compreender esta porção que temos acabado de ler, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, enquanto estes poucos irmãos têm vindo até aqui para cultuar a Ti e para juntos termos companheirismo em torno de Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Pai. Muitas coisas deste dia nós nos envergonhamos delas diante de Ti nesta hora e pedimos que o sangue de Jesus Cristo nos purifique a cada instante, Senhor. Desejamos ardentemente estar debaixo deste sangue, para que a ira do Senhor não nos atinja, para que possamos andar na luz da Tua Palavra, e a única forma de andar na luz é se o sangue estiver sobre nós, se a Tua verdade estiver sobre nós, e mesmo, Senhor, em fraquezas e decepcionando a Ti como nosso Pai, mesmo assim, nós sabemos que a Tua Palavra é a verdade, e o nosso desejo ardente e principal é obedecermos em todos os sentidos, e é por isso que Tu nos dá esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para mais uma vez esbofetearmos a Satanás. No nome de Jesus Cristo, oramos e te pedimos estas bênçãos para a Tua glória. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Continuando com a nossa pequena série sobre nossos comentários, juntamente com as leituras das Escrituras e aquilo que disse William Branham e tudo mais, a respeito de oração. Este é o culto de número 6 desta pequena série de sermões. E as pessoas, alguns irmãos que têm ouvido esses cultos, não só esse, mas como também as outras séries de mensagens, eles têm enviado palavras de agradecimento e todas essas coisas, e sempre tem chegado pedido. Hoje mesmo chegou um pedido de um sertão da Paraíba, um grupo de irmãos pedindo os livros que temos deixado à disposição na internet. São pessoas que às vezes não podem imprimir, às vezes acessam fora de casa e tudo mais, e apenas vê com os olhos, né, como dizem, e tudo mais, e não podem levar aquilo em texto. Então eles pedem que enviamos pelos correios, para que eles tenham em seus lares estas coisas. E nós vamos atendendo na medida do possível. E falando sobre oração, nós não vamos tecer os comentários iniciais, já o fizemos agora durante o tempo da leitura bíblica, vocês já sabem do que estamos falando, e todos vocês que estão aqui têm acompanhado desde o início, acredito eu, esta série. Então nós vamos prosseguir lendo algo que o irmão Branham passou para a igreja no ano de 1959, no dia 9 de abril, quando ele pregou o sermão A História da Minha Vida. E eu achei interessante, porque ele conta a primeira vez que um pregador orou por ele. Como estamos falando sobre oração, eu acredito que é bom repassarmos estas coisas. No parágrafo 50 da História da Minha Vida, ele diz: bem, depois que eu tinha 10 dias vida, ou mais ou menos isso, eles me levaram a uma igrejinha batista chamada Reino do Gambá. Quem quer pertencer a uma igreja dessa? A igreja do Reino do Gambá. Não é? Eu achei tão estranho esse nome de igreja aqui. Igreja Batista do Reino do Gambá. É um nome tanto, disse o irmão Branham. Vai ver que lá, o local onde tinha aquela pequena congregação, deveria ter muito gambá, não é? Deveria ter muito. Igreja Batista do Reino do Gambá. Havia um velho pregador itinerante. O antiquado pregador batista passava por ali mais ou menos uma vez cada 2 meses. De 2 em 2 meses, o pastor passava por ali para ter um culto com aqueles irmãos. Imagine uma festa, porque eu já presenciei muito isso no meu início da mensagem, quando o pastor passava de 6 em 6 meses para cultuar com 2 ou 3 irmãos. Era esse o número que tínhamos, 2 ou 3 pessoas, daqui a pouco tinha 5 pessoas. O pastor vinha de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, e tinha um culto ali conosco, e aquilo era uma maravilha. Né? Pois bem, o antiquado pregador batista passava por ali mais ou menos uma vez cada 2 meses. O povo tinha um pequeno culto junto. Eles cantavam os hinos, mas tinham culto de pregação de vez em quando com um pregador itinerante. Eles o pagavam todo ano com um saco de abóboras e umas coisinhas assim. Você sabe que o povo plantava para dar para ele. E o velho pregador passou por ali e ofereceu oração por mim como um menininho. Aquela foi minha primeira viagem à igreja. Aproximadamente com 10 dias de vida,
o grande homem de Deus, o William Branham, recebeu a oração desse pregador itinerante, que o seu ordenado era, quando passava, de tempos em tempos, no tempo da safra, eram algumas abóboras que os irmãos davam para ele. Foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, que fez uma oração por William Branham. Vê? Pois bem, apenas para vocês, pense um pouquinho a respeito disso. Que às vezes queremos oração de um grande homem, né? De uma grande pessoa, de um homem bem conceituado. Se não tivermos a oração daquela pessoa, se aquela pessoa não impor as mãos sobre nós, parece que nada mais funciona. E não é bem assim, porque nós vamos passar por esses detalhes mais para frente um pouquinho, onde você vai reaprender outra vez que a fé para a cura não está em quem ora, está em você que recebe a cura. Vê? Se você tem isto como verdade das Escrituras, então você não coloca nenhum homem acima de você, você não terá ninguém maior do que você, mesmo que você o tenha como superior, mas você saberá que vai depender de você e não de quem ora, e não de quem prega, e não de quem você acha que é mais santificado do que você, porque não existe isso. O santo é o Espírito Santo. E à medida que você se coloca à disposição dele, você também se torna uma pessoa santa. E é o que Jesus disse: sede santo como o vosso Pai é santo. No sermão A Chave para a Porta, William Branham disse: então segure a chave. O que é a chave? Ele diz: fé na palavra. E cada pouquinho de fé que você crê, e não tenha nenhum pingo de dúvida, você poderá destrancar cada porta que está entre você e as bênçãos que Deus tem para você. Estão lembrados do culto anterior de um rabisco velho que eu fiz ali? Pois bem, encontrei essa citação e eu não tinha ela no outro culto, mas agora eu estou mostrando, o irmão Branham nos ensinando aquele velho rabisco que eu fiz ali. Todo esquisito, que as crianças riem dos meus desenhos, porque qualquer criança de 3, 4 anos parece que faz desenho melhor do que eu. Não é? Mas eu mostrei lá, mostrei Jeová e Elohim na parte, mostrei você bem pequenininho da outra, mostrei o canal entre você e Deus, e quando as bênçãos não chegam, deve ter alguma coisa impedindo. Vê? E ele disse: não estou encolhido, meus ouvidos estão atentos, olha, minhas mãos estão abertas com bênçãos para vocês. Por que não estão recebendo? Tem alguma coisa que impede. E o que é que está impedindo? Falta de fé, falta de conhecimento de como receber a bênção de Deus, falta de revelação sobre aquilo que Deus está nos falando. E você precisa destrancar isso, ou abrir esses canais. E o irmão Branham está dizendo aqui, olha, cada pouquinho de fé que você crê, não tenha nenhum pingo de dúvida, você poderá destrancar cada porta que está entre você e as bênçãos que Deus tem para você. Nesse sentido, a porta está significando o quê? A porta está significando o obstáculo, não é? Que está impedindo que Deus abençoe, que a bênção chegue até você. E o irmão Branham disse: se você não tiver dúvida, nem um pingo de dúvida, você destranca cada porta que está entre você e as bênçãos de Deus para você. Que Deus possa nos ajudar a ter as chaves. É minha oração. Aí ele começa a orar com as pessoas. Vamos inclinar nossas cabeças agora para uma palavra de oração. Mas antes dele orar, ele disse: você tem que destrancar estas portas, senão você vai orar o tempo todo, pedir o tempo todo e não vai receber. E já está estabelecido nas Escrituras: você não recebe porque pede mal ou pede da forma errada. Irmãos, no livro de Ezequiel, você que tem aí sua Bíblia e deseja acompanhar conosco, temos aqui 3 Bíblias aqui à disposição, se você não tem. Ezequiel capítulo 36, versículo 1 a seguir, nós lemos das explícitas, positivas e incondicionais promessas, vê? Que Deus fez sobre a futura restauração de Israel. E as promessas que Deus fez para aquela futura restauração são tão claras, por isso que eu disse explícitas, são tão positivas, que ele estabeleceu segundo a sua promessa, sua própria palavra, que ele vela para cumprir, e incondicionais. Esta é uma parte que temos que observar bem. Promessas incondicionais. Ezequiel 36. Isso significa que Deus dá aquela promessa e ele promete cumprir sem condições. Incondicional, melhor dizendo, para que fique mais claro, significa que não depende de você.
Não depende da sua busca. Não depende de você correr atrás. Não depende do que você faz ou não faz. Ele prometeu, disse que faria, independente de você. É aquilo que Davi disse a respeito dos filhos de Deus. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa pecado. Agora, você sabe, todos nascem em pecado, formado em iniquidade. Você já vê o mundo falando mentiras. E existem essas pessoas em que Deus não imputa pecado. Essas pessoas nunca pecaram diante de Deus. Então é algo que é segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Assim você entende melhor o que é predestinação, o que é eleição, o que é propósito de Deus, o que é vontade de Deus, o que é soberania de Deus. Vamos ler nas Escrituras? Seria bom lermos esse versículo juntos, não acha? Ezequiel 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Imagine o inimigo de Israel rindo da cara deles. E se o inimigo estava rindo da cara deles, porque Israel tinha feito algo errado, a ponto de permitir que os seus adversários estivessem rindo da cara deles. E Deus aqui está dizendo: deixa eles irem. Versículo 3. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tendes andado em lábios paroleiros e em infâmia do povo. O nome de Israel, a menina dos olhos de Deus, estava de boca em boca. Qualquer um falava mal, qualquer um lhes acusava. Veja, eles estavam andando. O que é andar de lábios em lábios? É a tua vida na boca dos outros. As pessoas falando de você, falando do que você fez ou deixou de fazer, de tuas fraquezas, do teu passado, seja o que for. Vê? Andando de lábios em lábios. E aqui é tido lábios paroleiros e infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários e às cidades desamparadas. O que aconteceu? Os gentios, os pagãos, entraram, destruíram tudo, levaram eles cativos, eles estavam em problemas. E vocês sabem que isto acontecia quando Israel dava as costas para Deus. Temos que entender todo o contexto, o histórico, o profético, tudo. Israel dava as costas para Deus. E resultado, Deus permitia que os pagãos, as nações vizinhas, assolassem, fossem lá e os levassem cativos. E era assim que eles estavam. E não foi porque Deus os abandonou, porque eles primeiro deram as costas para Deus. E estava agora de nação em nação, peregrinando e tudo mais. E por isso que agora o profeta estava dirigindo a palavra do Senhor aos montes, às cidades desamparadas. Por que estavam desamparadas? Israel tinha sido levado cativo, tinha sido expulso, muitos tinham morrido a fio da espada, que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que eles estão em redor. Situação miserável, não é? Entenda que muitas vezes o Filho de Deus fica nesta situação. Pela desobediência, pela incredulidade, por não acatar conselho, por não querer se livrar dos seus próprios pensamentos, por querer fazer o que dá na telha, por achar que tem razão em fazer. Então eu vou, ou eu venho, ou eu faço, ou eu deixo de fazer, porque eu mando na minha vida. E às vezes diz: eu sou eleito, eu sou predestinado, Deus vai me usar de qualquer forma, Deus vai me salvar de qualquer forma. E, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, cai em situações piores do que a primeira, a ponto de o adversário rir da cara deles e dizer assim: mas você não era crente? Você não era uma cristã? Você não era um cristão? Que situação é essa? E estás pior do que as pessoas do mundo? E eles iam e dizem: onde está o teu Deus? Cadê a tua fé? Mas você não é crente? Olha como está nervoso. Vê? Bem, para eles, santo tem que estar no altar, com redoma de vidro, tudo amarrado de laço de fita, e ainda o fedor da vela do nariz, não é? Porque não tem nariz para cheirar, não tem perna para andar, então está amarrado mesmo. Mas você que é santo, porque se separa das coisas do mundo, qualquer gesto que você faz, puxa, mas olha você, mas você não é crente, mas isso não é aquilo.
Aí você não sabe como fazer. Se você falar, é um falador. Se você não falar nada, diz, olha, é orgulhoso. Só fogo para resolver essa situação. Não é? Pois bem, versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante dos gentios. Imagine, o zelo de Deus é como esse zelo, ciúme, obrigado, o ciúme de Deus. Imagine Deus no fogo do seu ciúme. Imagine um homem no fogo do ciúme, ele mata, ele destrói. E assim sucessivamente. Uma mulher no seu fogo do ciúme, ela derrama a chaleira de água quente no ouvido do marido à noite. Vê? Ela lhe arranca pedaços com facão enferrujado. Agora aqui Deus está dizendo que no zelo do seu ciúme, no fogo do seu zelo ou do seu ciúme, falei contra o restante dos gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó monte de Israel, produzirei os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. A palavra da promessa é incondicional. Não foi dizendo assim como na outra profecia: vocês têm que se voltar, vocês têm que se arrepender. Não, esta promessa de restauração para Israel é incondicional, clara, explícita e incondicional. Vê? Estão numa situação miserável, no entanto, eu vou fazer isto acontecer. Vê? O importante que vocês percebem aqui é que tudo isto, por isso eu quero adiantar isso antes, tudo isso que Deus está prometendo para esta restauração de Israel, vê? Deus mostra tudo o que Ele vai fazer e depois diz que isto o povo que tem que pedir a Ele. Porque estamos falando sobre oração. Observe, versículo 9: porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja que estas promessas de Deus. O povo estava num estado que eles mereciam estar, e Deus está dizendo: eu farei isto, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Meu Deus, não merecia isto, olha o que o Senhor fez de volta. O deserto era para estar ali escaldante, e ele está produzindo rosas. Vê? E assim eles glorificariam a Deus. Versículo 12: e farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: porquanto vós dizeis: tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. O que seria isso, devorar os homens, desfilharás as tuas nações? Porque aquelas pessoas tinham morrido muito. Pense apenas nisso. É como um país que os homens diminuíram, os jovens foram levados à guerra e todas essas coisas. E Deus está dizendo: isso não vai acontecer mais. Por isso, versículo 14: tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus, e farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, era uma profecia atrás da outra, viu? Era uma visão atrás da outra. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação,
tal era o seu caminho perante o meu rosto. Quem estava nessa situação? Israel. Veja que durante todas essas promessas de Deus, você está lendo até agora, ele está mostrando a situação miserável em que Israel se encontrava. Mas agora ele está dizendo, filho do homem, quando Israel estava bem na sua terra, eles não estavam bem comigo. Eles se tornaram imundícia. Caminharam por caminhos que se desviaram da minha presença e tal era o seu caminho perante o meu rosto. Aí versículo 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. Então, por que Israel estava numa situação miserável? Porque receberam um julgamento, uma sentença de Deus. Certo? Veja. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: este não é o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Então, para Deus, aquilo era um opróbrio, era blasfemar o seu santo nome, era profanar o seu santo nome, porque Israel estava em sua terra, estava sendo abençoado, e agora sendo levado cativo, sendo menosprezado. E cada vez que o gentil dizia, olha, esse é o povo de Deus, olha a situação deles. Agora, isso deveria ser uma boa lição para nós, que quando o mundo, quando as pessoas lá fora nos veem vivendo vidas que não são dignas do Evangelho de Cristo, eles, por causa de nós, profanam o nome de Deus. Quando diz, olha eles, olha ela, eu conheço aquele homem, eu conheço aquela mulher, vai em tal igreja. Eles dizem que dá mensagem. Vê? Vamos aqui. Mas eu, versículo 21, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Entenda que esse povo poderia ter sido exterminado. E Deus não exterminou eles, não porque eles eram bons ou porque eles seriam bons. Mas Deus disse por causa do meu santo nome. Por causa do nome Israel, príncipe com Deus. Por causa do nome de Deus nele, chamado povo de Deus. Promessa que Deus tinha feito a respeito daquele povo. Deus disse, eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto. Ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Mas você é pronto. Você não pode receber o livramento que diz, olha, acho que Deus está me abençoando porque eu sou uma boa pessoa. Eu devo estar na vontade de Deus, porque senão não tinha recebido aquele livramento. Vê que bênção Deus me deu. Vê como Ele encaminhou tudo e deu tudo certo. E você dizendo, aí você, em vez de você se humilhar, você começa a ficar engrandecido. Então entenda que esta leitura é para isto. Não é por causa de você. Te livrei, não é por causa de você, não. O pneu do carro deveria ter explodido lá e foi cair bem numa subidinha quando você estava a 20 por hora, ao invés de 120. Não é por causa de você, não. Sabe? E poderíamos entrar aqui em vários detalhes. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não. Diz, portanto, a casa de Israel, versículo 22. Assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. E eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios. Então, quando você se volta para esse Deus, a primeira coisa que você faz, como necessitado, é dizer o quê? Santificado seja o teu nome. Tudo isto é para mostrar para vocês o modelo de oração que Jesus nos ensinou quando Ele ensinou para o discípulo Pai Nosso. E eu santifiquei o meu santo nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então entenda que Deus os trouxe para a sua terra. Em 1948 eles brotaram como uma figueira,
E todas as promessas de Deus para o tempo do fim, foi dito, aquilo seria mostrado dentro da geração que visse a figueira brotar. Não sei se, para o jeito, estamos passando de tempo de aprendermos estas coisas. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Amém? No culto anterior nós falamos um pouquinho sobre isso, não foi? Não fique esperando que o seu coração amoleça. E você ora para... Porque diz, tem aquela parte, e Deus endureceu o coração de Faraó. Mas os corações dos filhos de Deus, não é questão deles amolecerem. O de Faraó foi endurecido, ou amolecido, ou seja, como Deus quis fazer. Mas o coração dos filhos de Deus é diferente. Não é questão de amolecer. Eles têm que ser trocados. É um novo coração. Vê? É uma nova natureza. É um novo espírito. Dá-vos-ei um coração novo. Não é um remendo. Ele não vai modificar. Não vai colocar uma veia aorta de plástico ou uma válvula tirada da tripa do porco, não sei como é que faz, para colocar na válvula do coração que não está muito boa, como o irmão Vicente está nessa situação, não é? Já há um tempo, desde que ele foi operado naquele tempo, aquela cirurgia que aconteceu. Não se trata disso. Não se trata disso, porque são remendos que amanhã ou depois estarão falhando, esse coração vai pifar algum dia, você vai ter que morrer de alguma forma, mas aqui está tratando de outra coisa. É um coração que não mais morrerá, é um coração que não será endurecido de forma nenhuma, porque é um novo coração, e este novo coração será de acordo com a mente de Deus. Haja visto que este novo coração é o quê? Um novo entendimento. Vê? Dá-vos-ei um coração novo, porém dentre vós um espírito novo. E esse espírito novo, William Branham disse, são novos desejos. Novos desejos. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aí sim, depois que Deus te dá um novo coração, que é um novo entendimento, e quando Deus te dá novos desejos, porque o novo entendimento trará novos desejos. Vê? Se você tem uma outra mente, essa outra mente desejará outras coisas. A mente carnal estará pendente para a carne, mas uma mente do reino do Espírito estará mais pendente para o Espírito. E aí o seu prazer não será mais na carne, mas na lei do Senhor. É o Salmo 1 em cumprimento na sua vida. E o que acontece? Então Deus te dá um novo coração, que é um novo entendimento. Ele te dá novos desejos, segundo este novo coração agora. E depois disso, é que ele diz, e porei dentro de vós o meu Espírito. E aí sim, se você tem um novo coração, se você tem novos desejos, e o novo desejo, o Lembrando disse assim, olha, esses novos desejos é fazer o que é correto. E esse fazer o que é correto porque você tem um novo entendimento sobre as coisas. E quando você tem um novo entendimento, o seu entendimento antigo sai. Isso significa que você se submete à vontade de Deus. E aí o que acontece? Deus agora pode dominar você. Deus agora pode ter o controle da tua vida. E ele diz, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, só Deus pode te fazer obedecer a palavra. Só Deus pode fazer obedecer, tomar os conselhos. Só Deus pode te fazer andar na verdade. Para que isto aconteça, você tem que receber, estar disposto a morrer, a receber esse novo entendimento, esse novo coração, esse novo espírito. Vê? Farei que andeis, não é você. Agora eu vou deixar disso, eu vou deixar daqui, eu vou deixar de fumar. Não, eu não bebo mais. Não, eu não vou mentir mais daqui para frente, não. Amanhã você vai estar fumando de novo, vai estar bebendo de novo. Todos que tentaram, voltaram. Vê? Mas, quando Deus faz isto, não é mais você, seus desejos morreram com a velha vida. A verdade é essa. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus.
e livrá-los-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Gente, nada disto aqui dependeu do povo. E eu me pergunto se isto trata de um novo entendimento, se isso trata de um novo espírito, e se isto trata de Deus mesmo fazendo isto com seus filhos. Entenda, onde você estava, por onde você andou, o que você fez, por que será que Deus te deu entendimento e você está tendo hoje sobre a sua mensagem, sobre a sua palavra, sobre o desenrolado plano de Deus no tempo do fim, quando Deus mesmo está aqui para fazer isto com seus filhos. Dependeu de você? Não, senhores. Teu tempo de mensagem, isso foi alguma coisa? Nada a ver. Cada vez que você passar mais tempo na mensagem, mas você estava se tornando desobediente. Mais duro, com interpretações antigas e com coisa antiga, a casca estava muito grossa, estava parecendo um velho dinossauro. Vê? Então não é você, não depende disso, é Deus que diz, eu faço isto, eu farei isto. Aí versículo 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. O que é maus caminhos? Formas de comportar, formas de andar, curso de vida. O seu antigo curso de vida. Então você olha para o seu passado e diz, meu Deus, como é que eu pensava a respeito disso? Como eu cria sobre isso? Como eu estava fora disso? Como eu estava fora da vontade de Deus? Como eu estava errado contra essas coisas? Como essa minha forma de agir estava errada? Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Mas sabe, irmão, não é por amor de vós que eu faço isto. Diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão, esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Veja quem faz. Tudo é Deus. Vê? E plantado o que estava devastado, eu, o Senhor, o disse, e o que mais? E o farei. Vê? Assim diz o Senhor Deus. Agora aqui no versículo 37, o último versículo, no penúltimo, que está agora a chave da questão. Tudo isso que você leu, vê? Porque estamos no final do capítulo, não é? Não é isso? No final da sentença, da profecia. E o que é que dito assim? E o que é que diz no final? Deus disse, eu, o Senhor, o disse e o farei. Mas aqui está. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso, serei solicitado pela casa de Israel que lhe faça. Vê? Em outras palavras, tudo isso que eu disse que ia fazer, todas as promessas que eu estou dando aqui, vê? Toda restituição que eu farei, serei solicitado para que eu faça. O que é que o povo tinha que fazer? Pedir. A bênção está lá, o Deus Todo-Poderoso está pronto com seus desígnios e o povo entraria em oração. Foi isso que aprendemos no culto anterior. Daniel percebeu que o tempo estava entrando em cumprimento e ele plantou os joelhos no chão. Vê? Elias chegou o tempo de Deus mandar chuva, ele orou para que a chuva viesse. Porque ele tinha dito, segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos e meio. Não pense que ele orou para não chover e começou a orar para chover e a chuva veio 3 anos e meio. Ele orou para que não chovesse. Segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra por 3 anos e meio. E ficou o problema para tudo quanto é canto. E mandaram perguntar para ele, és tu o perturbador de Israel? Porque disseram que a culpa era dele, que tinha orado para não chover.
E ele disse, não sou eu. É as vossas iniquidades, vossos pecados, que trouxe tudo isso. Eu sou apenas um que estou aqui para executar a palavra de Deus, para falar a palavra, porque ela terá que vir ao cumprimento. Mas quando chegou o tempo de Deus mandar chuva, ele começou a orar pela chuva de novo. Vê? E você entenderá isso quando formos prosseguindo com esses sermões. Aí então aqui está Deus dizendo, eu faço, eu executo, livrarei, e isto não é por amor de vós, é por amor do meu nome. Mas vocês vão me inquirir, vão me pedir para fazer isso. Entenderam essa parte? Ainda por isso, serei solicitado pela casa de Israel que lhe faça. Multiplicarei-lhes os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Mas nunca esqueça disso. Por isso, serei solicitado pela casa de Israel para que lhe faça. Deste mesmo capítulo, esta parte aqui é a chave para compreender a questão da resposta para as nossas orações. Ainda por isto serei solicitado pela casa de Israel que lhe faça. Então Deus sabe de antemão o que nós oraremos. Deus estava dizendo tudo o que ia fazer. E em outras palavras, Deus estava dizendo, vocês pedirão pela chuva, vocês pedirão pelos rebanhos, vocês pedirão pelas cidades outra vez fortificadas, vocês orarão para que os homens se multipliquem, para que haja um jovem entre vocês, para que a manada cresça, vocês irão orar por tudo isso. Serei solicitado. Por que será que Jesus também disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século? Ou ele não saberia que haveria durante todo o percurso da história alguém dependente clamando por sua presença, por ajuda? Aqui está, então, o objetivo da oração. Deixe-me ver, eu estou já indo para a conclusão. Aqui está o objetivo da oração. Não que o desejo de Deus possa ser alterado. Pense vocês, agora eu entendo melhor, agora eu estou entendendo essa escritura. Já pensou a cidade deserta e o povo começa a fazer uma campanha de oração? Oh meu Deus, não é possível, destruíram tudo, olha os muros, olha a fortificação, Senhor, ajuda! Olha os rebanhos tudo morto, lavoura sem dar fruta, aquela coisa, daqui a pouco começar tudo a ficar bonitinho. Olha, Deus respondeu as orações, está vendo? Antes dele solicitar, ele disse, eu vou fazer isto, e é isto que vocês vão pedir que eu faça. Vê? Então, o objetivo da nossa oração, não que o desejo de Deus possa ser alterado, mas que possa ser consumado em seu próprio bom tempo e modo de Deus. Você ora para que Deus faça um tempo próprio. Senhor, ajuda-me a entender o tempo. Me indique a este tempo. Que não haja nenhum empecilho. Que o inimigo não seja um atrapalho. Que a palavra do Senhor tenha livre curso entre nós. Vê? É porque Deus prometeu certas coisas que nós podemos pedir por elas com total garantia de fé. Você não pode jamais pedir uma coisa que Deus não tenha prometido fazer. Você não pode pedir algo que não esteja na vontade de Deus. Se você pedir, Deus não vai te ouvir, Ele não vai te responder. E se você não souber deste segredo, você começará a blasfemar contra Deus, a falar contra Deus. Vê? O desejo dele não vai ser alterado. É porque Deus pediu certas coisas que então você começa a pedir por elas. E você pede com garantia de fé. Você diz, eu creio que tu me darás isso, porque tu prometeste isso. Não porque eu estou pedindo. Não porque eu estou orando. Não porque eu sei que minha oração vai ser respondida. Mas porque tu garantiste que isto era meu. De acordo com a tua palavra. E sei que é tua vontade, porque está estabelecida na palavra. Eu estou orando, eu estou pedindo, porque tu prometeste dar. Não para mudar a tua mente. Vamos ler algo aqui na mensagem. A ele ouvi, parágrafo 99. O que necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração,
e de permanecer ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer, preste bem atenção, e colocar na igreja, aliás, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Olha, se eu repetir isso 2, 3 vezes, talvez eu entenda melhor. Mombrano está dizendo, é tempo, ele fala da necessidade, e oração é porque você está em necessidade. Você não vai orar à toa, não vai pedir apenas por pedir. O que necessitamos hoje é de um ajuntamento, então vamos estar juntos aqui em um propósito. Nossa necessidade é esta, vamos nos juntar por isso. De uma reunião de oração e de permanecer ali em que estado? Em oração, até que Deus envie a adoção do Espírito Santo. Tá, então Deus vai enviar a adoção do Espírito Santo porque estamos permanecendo em oração e clamando a Ele e procurando. Mas diga, olha o restante. Até que Deus envie a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer, colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então, Deus ou o Espírito Santo levantará isto para a igreja porque a igreja pediu ou porque você está pedindo algo que ele disse na palavra que ia fazer? E ele mesmo deu uns para o quê? Apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Amém? E agora o William Branham está dizendo que a igreja se reúne, que a igreja ore para que Deus dê isto. Mas isto que já é uma promessa. E ele prometeu sabendo que você ia pedir isto a ele. Agora, se a igreja entra nesse estágio de restauração, como estava o estágio de Israel, então entenda que ela depende agora destes homens, deste quíntuplo, ou destes dons em operação, que são apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. E William Branham diz, é disto que precisamos. É disto que precisamos. É disto que a igreja precisa. Isto não compromete. Isto permanecerá com a palavra. O quê? Estes ofícios, dado pelo Espírito Santo, pedido pela igreja, por causa de uma promessa que Deus disse que faria. Então, estes dons do Espírito Santo, estes ofícios do Espírito Santo, ungindo a homens para levar a cabo isto, William Branham disse que isto não compromete. Isto permanecerá com a palavra. Estes ofícios não se comprometem. Vê? Uma igreja que não flerta com o mundo. Por quê, irmão Branham? Porque o Espírito Santo estará orientando ela desta forma, através do quíntuplo de Efésios. Observe. Uma igreja que não flerta com o mundo. Uma igreja que não terá nada a ver com o pecado. O que é pecado? Incredulidade. Como você pode se livrar da incredulidade? Você terá que ter fé. O que é fé? Uma revelação. E esta revelação como te vem? Vê? Pois bem, através da palavra. E como esta palavra vem a você, Paulo disse, como pregarão se não for enviado? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A revelação vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isto traz para a igreja fé, revelação. Ela se livra então dos seus pecados, da incredulidade, e diz que virará suas costas para o pecado, andará na santidade e beleza de Deus, vivendo para Deus, viveu morrer. Então que diferença faz? Desde que eu esteja do lado de Deus, que diferença faz isto? Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando fazer isto. Ele faz isto agora então, simplesmente para mostrar às pessoas que ele está fazendo. O que é que a igreja está fazendo? A igreja está simplesmente orando. Orando pelo quê? Para que o quadro se complete. E estes ofícios, em atuação, possa trazer o conhecimento de Deus para a igreja. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Para que não haja comprometimento. Para que a igreja alcance uma maturidade de fé.
Porque foi dito, isso trará perfeição, para aperfeiçoamento dos santos. Vê? Isso trará a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, a verdadeira revelação, o conhecimento de Deus mesmo. Então a igreja ora para que estes ofícios estejam trabalhando na igreja, mas ela está orando e Deus fará isto, não porque ela orou, ele faz isto porque ele prometeu que faria. E você pede com inteireza de fé, porque você sabe que é a promessa dele. E aí o irmão Brando disse, então ele está fazendo isto agora, fazendo o que, irmão Brando? Estabelecendo isto, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, para que a verdadeira mensagem, a verdadeira revelação de Deus atinja a semente eleita. Vê? E foi dito, haverá fé na terra quando o Filho do Homem se manifestar. Vocês acham que eles estarão com o verdadeiro conhecimento? Estarão com a verdadeira mensagem? Vê? Mas estes ofícios traz isto. Traz a verdade de Deus. Então você verá Deus face a face, porque a palavra será revelada a você. E lembrando disso, ele faz isto agora simplesmente para mostrar às pessoas que ele é quem está fazendo. Amém? Mensagem adoção, parágrafo 99. É o propósito de Deus, então, que a sua vontade seja feita pelos seus próprios meios, pelos mesmos termos que ele prometeu. E se um dos meios é você suplicar para que o que ele disse que faria possa chegar até você, então você não fará outra coisa a não ser orar a Deus para que ele cumpra a sua vontade, para que ele cumpra o que ele prometeu e para que você se submeta às coisas que ele faz, para que você abra seus olhos e entenda que é ele quem está fazendo. E quando você vê ele fazendo, você não saiba, aliás, você saiba que é aquilo.